Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando os israelitas saíram livres, depois de passarem 215 anos no Egito, grande parte desse tempo em escravidão, com eles subiu também uma vasta mistura de gente. Êxodo 12:38. Esses não-israelitas haviam sofrido 10 pragas assombrosas que devastaram o Egito e tornaram ridículos seus deuses falsos. Ao mesmo tempo, eles haviam notado, especialmente a partir da 4ª praga, a capacidade de Jeová de proteger seu povo. Êxodo 8:23-24. Embora tivessem conhecimento limitado dos propósitos de Jeová, tinham certeza de uma coisa: os deuses do Egito fracassaram em proteger os egípcios, ao passo que Jeová mostrou-se forte a favor dos israelitas. 40 anos mais tarde, pouco antes de os israelitas entrarem na Terra Prometida, o sucessor de Moisés, Josué, enviou 2 homens para espionar o país. Ali, conheceram Raabe, moradora de Jericó. À base dos relatos dos poderosos atos de Jeová ao proteger os israelitas durante os 40 anos desde que saíram do Egito, ela sabia que, se quisesse ter a bênção de Deus, tinha de apoiar o povo dele. Por causa da sua decisão sábia, ela e os da sua família foram poupados da destruição quando os israelitas depois capturaram a cidade. A maneira milagrosa em que foram salvos, já por si só, era uma evidência inconfundível de que Deus estava com eles. Assim, a confiança de Raabe no Deus dos israelitas não estava mal depositada. Josué 2:1, 9:13, 6:15, 17, 25. 15 séculos mais tarde, Jesus Cristo curou um mendigo cego perto da reconstruída cidade de Jericó. Marcos 10:46, 52, Lucas 18:35, 43. Este homem rogou que Jesus tivesse misericórdia dele, indicando que reconhecia que Jesus tinha o apoio de Deus. Os líderes religiosos judeus e seus seguidores, por outro lado, em geral negavam-se a aceitar os milagres feitos por Jesus, como prova de que ele fazia a obra de Deus. Antes, eles o criticavam. Marcos 2:15, 16, 3:1, 6, Lucas 7:31, 35. Mesmo quando confrontados com o fato de que Jesus fora ressuscitado, depois de eles o terem matado, não estavam dispostos a admitir que este fora um ato de Deus. Antes, tomaram a dianteira em perseguir os seguidores de Jesus, procurando impedir a sua declaração das boas novas do Senhor Jesus. Mas alguns judeus, e depois muitos não-judeus, prestaram atenção a esses acontecimentos e os interpretaram corretamente. Para eles, era óbvio que Deus havia rejeitado os autojustos líderes judeus e estava apoiando os seguidores humildes de Jesus Cristo. Atos 11, 19 e 21. Sobre a questão da religião verdadeira, um clérigo disse numa recente entrevista na televisão: "Eu insistiria em dizer que uma religião é verdadeira se viver segundo ela transforma alguém numa pessoa melhor. Deve-se admitir que a religião verdadeira torna as pessoas melhores. Mas será que o fato de uma religião produzir pessoas melhores é em si mesmo prova de que ela tem o apoio de Deus? É este o único critério para se determinar se uma religião é verdadeira? Todos gostam de fazer as suas próprias escolhas, inclusive a de afiliação religiosa. Mas ter a pessoa liberdade de escolha não garante que ela fará a certa. Por exemplo, alguns escolhem uma religião à base do seu tamanho, da sua riqueza, da sua ostentação cerimonial ou por causa de vínculos familiares. Nenhuma dessas coisas é decisiva para se determinar se a religião é a verdadeira ou não. A questão crucial neste assunto é: que religião exorta seus seguidores a fazer a vontade de Deus e dá evidência sólida de ter apoio divino, de modo que seus fiéis podem dizer com confiança: Deus é por nós? Jesus estabeleceu a regra para distinguir a religião verdadeira da falsa ao dizer: vigiai-vos dos falsos profetas, que se chegam a vós em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Mateus 7, 15, 16. Malaquias 3, 18. Examinemos alguns dos frutos, ou sinais de identificação da religião verdadeira para que, com toda a honestidade, possamos determinar quem hoje tem o apoio divino. Sinais que identificam quem tem o apoio de Deus
baseiam os seus ensinos na Bíblia. Jesus disse: "O que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a sua vontade, saberá a respeito do ensino, se é de Deus ou se falo de minha própria iniciativa. E também, quem é de Deus escuta as declarações de Deus." João 7:16, 17, 8, 47. Logicamente, para ter o apoio de Deus, deve-se ensinar somente o que Deus revela na sua palavra e rejeitar os ensinos baseados em sabedoria humana ou tradições. Isaías 29:13, Mateus 15:3-9, Colossenses 2:8. Usam e divulgam o nome de Deus, Jeová. Isaías predisse: "Naquele dia certamente direis: agradecei a Jeová, invocai o seu nome, tornai conhecidas entre os povos as suas ações, fazei menção de que seu nome deve ser sublimado. Entoai melodias a Jeová, porque agiu magnificamente. E isto se deve dar a conhecer em toda a terra." Isaías 12:4-5. Jesus ensinou seus seguidores a orar: "Nosso Pai nos céus, santificado seja o teu nome." Mateus 6:9. Portanto, quer judeus, quer não judeus, os cristãos deviam servir como um povo para o nome de Deus. Atos 15:14. É óbvio que Deus se agrada de apoiar os que se orgulham de ser um povo para o seu nome. Refletem a personalidade alegre de Deus. Sendo autor de boas novas, Jeová é o Deus feliz. 1 Timóteo 1:11. Então, como poderiam seus adoradores ser infelizes ou constantemente pessimistas? Apesar das aflições mundiais e dos problemas pessoais, os cristãos verdadeiros mantêm um espírito alegre por se banquetearem regularmente de um rico alimento espiritual. Isaías os contrasta com aqueles que praticam a religião falsa. Assim disse o soberano Senhor Jeová: "Eis que os meus próprios servos comerão, mas vós passareis fome. Eis que os meus próprios servos beberão, mas vós passareis sede. Eis que os meus próprios servos se alegrarão, mas vós passareis vergonha. Eis que os meus próprios servos gritarão de júbilo por causa da boa condição do coração. Mas vós fareis clamores por causa da dor de coração, e uivareis por causa do puro quebrantamento do espírito." Isaías 65:13-14. Baseiam sua conduta e suas decisões nos princípios bíblicos. Confia em Jeová de todo o teu coração e não te estribes na tua própria compreensão. Aconselha-nos o escritor de Provérbios: "Nota-o em todos os teus caminhos, e ele mesmo endireitará as tuas veredas." Provérbios 3, 5, 6. Deus apoia os que recorrem a Ele para obter orientações, em vez de as teorias contraditórias de humanos que desconsideram a sabedoria divina. Na medida que a pessoa está disposta a ajustar sua vida à palavra de Deus, ela evitará ter de aprender por tentativa e erro. Salmo 119, 33, 1 Coríntios 1, 19, 21. Estão organizados do modo como foi a congregação cristã do primeiro século. Jesus delineou o princípio: "Não sejais chamados Rabi, pois um só é o vosso instrutor, ao passo que todos vós sois irmãos. Além disso, não chameis a ninguém na terra de vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, o Celestial. Tampouco sejais chamados líderes, pois o vosso líder é um só, o Cristo. Mas o maior dentre vós tem de ser o vosso ministro." Mateus 23, 8, 11. Em uma congregação de irmãos, não há lugar para uma orgulhosa classe clerical que honra a si mesma com títulos altissonantes e se coloca acima dos leigos. Jó 32, 21, 22. Manda-se aos que pastoreiam o rebanho de Deus que o façam não sob compulsão, mas espontaneamente, nem por amor de ganho desonesto, mas com anelo, nem como que dominando sobre os que são a herança de Deus, mas tornando-vos exemplos para o rebanho. 1 Pedro 5, 2, 3. Os genuínos pastores cristãos refreiam-se de se tornar amos da fé dos outros. Sendo colaboradores no serviço de Deus, simplesmente se esforçam a dar um bom exemplo. 2 Coríntios 1, 24. São submissos aos governos humanos, mas continuam neutros. Quem deixa de estar sujeito às autoridades superiores não pode esperar ter o apoio de Deus. Por que não?
porque as autoridades existentes acham-se colocadas por Deus nas suas posições relativas. Portanto, quem se opõe à autoridade tem tomado posição contra o arranjo de Deus. Romanos 13, 1, 2. Todavia, Jesus reconheceu a possibilidade de haver um conflito de interesses ao dizer: pagai de volta a César as coisas de César, mas a Deus as coisas de Deus. Marcos 12, 17. Os que desejam ter o apoio de Deus têm de persistir em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ao mesmo tempo obedecendo às leis do país que são compatíveis com as suas responsabilidades mais elevadas para com Deus. Mateus 6:33, Atos 5:29. Jesus enfatizou a neutralidade quando disse a respeito dos seus discípulos: não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. Mais tarde, ele acrescentou: meu reino não faz parte deste mundo. João 17:16, 18:36. Fazem imparcialmente o que é bom para com todos. Gálatas 6:10. O amor cristão não é parcial, aceitando todos, sem levar em conta a cor da pele, a condição econômica, o nível de escolaridade, a nacionalidade ou a língua. Fazer o que é bom para com todos, e especialmente para com os que têm a mesma fé, ajuda a identificar os que têm o apoio de Deus. Jesus disse: por meio disso saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. João 13:35, Atos 10:34, 35. Estão dispostos a sofrer perseguição por fazerem a vontade de Deus. Jesus advertiu seus seguidores: se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Se observaram a minha palavra, observarão também a vossa. João 15:20, Mateus 5:11, 12, 2 Timóteo 3:12. Os que têm o apoio de Deus sempre foram impopulares, como foi Noé, que condenou o mundo por meio da sua fé. Hebreus 11:7. Hoje em dia, os que desejam ter o apoio de Deus não podem enfraquecer a sua palavra, nem transigir nos princípios divinos, a fim de evitar a perseguição. Enquanto servirem fielmente a Deus, sabem que as pessoas ficarão intrigadas e falarão deles de modo ultrajante. 1 Pedro 2, 12, 3, 16, 4, 4. Agora é o tempo de avaliar os fatos. Pergunte-se: que grupo religioso é conhecido por apegar-se de perto à palavra de Deus, mesmo quando seus ensinos divergem das crenças da maioria das pessoas? Quem enfatiza a importância do nome próprio de Deus, até mesmo usando-o para se identificar? Quem indica com otimismo o reino de Deus como a única solução para todos os problemas humanos? Quem apoia as normas bíblicas de conduta ao risco de serem considerados antiquados? Que grupo é conhecido por não ter um clero assalariado, sendo que todos os seus membros são pregadores? Quem são elogiados como cidadãos acatadores da lei, embora se refreiem de participar na política? Quem gasta amorosamente tempo e dinheiro para ajudar outros a aprender sobre Deus e seus propósitos? E apesar de todos esses pontos positivos, quem ainda é desprezado, ridicularizado e perseguido? Milhões de pessoas em todo o mundo têm avaliado os fatos e chegado à conclusão de que somente as testemunhas de Jeová praticam a religião verdadeira. Chegaram a esta conclusão à base do que as testemunhas de Jeová ensinam e de como se comportam, bem como à base dos benefícios resultantes da sua religião. Isaías 48:17. Milhões de pessoas, na realidade, estão dizendo, conforme predito em Zacarias 8:23, iremos convosco, pois ouvimos que Deus está convosco. Será que é presunção da parte das testemunhas de Jeová dizer que só elas têm o apoio de Deus? Na realidade, não mais do que quando os israelitas no Egito afirmavam ter o apoio de Deus apesar do que os egípcios criam, ou quando os cristãos do primeiro século afirmavam que eles tinham o apoio de Deus e não os religiosos judeus. Os fatos falam por si mesmos. As testemunhas de Jeová fazem hoje em 235 países a obra que Jesus predisse que seus verdadeiros seguidores fariam no tempo do fim. Estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14.
As testemunhas de Jeová continuarão a cumprir a sua comissão, nunca permitindo que a perseguição ou a oposição impeça sua atividade. A obra de Jeová tem de ser feita e será feita. Todas as tentativas feitas por outros durante o último século para impedir as testemunhas de fazer a obra de Deus fracassaram, porque Jeová prometeu: nenhuma arma que se forjar contra ti será bem-sucedida, e condenarás toda e qualquer língua que se levantar contra ti em julgamento. Esta é a propriedade hereditária dos servos de Jeová, e sua justiça procede de mim. Isaías 54:17. Que as testemunhas de Jeová são agora mais fortes e mais ativas do que nunca antes, e isso, apesar de oposição mundial, é prova de que Jeová se agrada do que elas fazem. O rei Davi disse: por meio disso sei deveras que te agradaste de mim, porque meu inimigo não brada em triunfo sobre mim. Salmo 41:11, 56:9-11. Os inimigos de Deus nunca bradarão em triunfo sobre os servos de Jeová, porque o líder deles, Jesus Cristo, está avançando para a vitória final. Consegue responder? Deixe a resposta nos comentários abaixo deste vídeo. Quais são alguns exemplos antigos de pessoas que tinham o apoio de Deus? Quais são alguns dos sinais identificadores da religião verdadeira? Por que você está pessoalmente convencido de que as testemunhas de Jeová têm o apoio de Deus? Os que desejam ter o apoio de Deus precisam basear seus ensinos exclusivamente na palavra dele. Os anciãos cristãos servem de exemplo para o rebanho. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.